Não se distraia com nada agora, não deixe que nada possa roubar aquilo que Deus preparou para você nessa noite tão especial, onde estamos tratando de princípios tão poderosos na palavra de Deus. Pai querido, nós oramos nessa noite, te agradecendo pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui, de adorarmos, Senhor, nesse ambiente, nessa atmosfera tão gostosa. Nós fomos de uma maneira tão linda visitados aqui, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e eu te peço agora, Pai, humildemente, mais uma vez, com muito temor e tremor, te peço perdão pelos meus erros, meus pecados, e te peço, usa-me como um instrumento nas tuas mãos, para pregar a tua palavra, Senhor, nessa noite, e continuarmos nessa série de mensagens que é tão fundamental para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, e para essa cidade, para essa nação. Então fala conosco, Senhor, prepara o nosso coração. Nós fazemos a nossa mente, o nosso coração cativo agora a Ti, Senhor, nos prende a Tua palavra, e que toda e qualquer distração caia por terra agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu te peço, dá ordem aos Teus anjos aqui, que se acampe ao nosso redor, nos livrando de toda e qualquer distração, algo que possa roubar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Nós pedimos, Senhor, céus abertos nessa hora, nessa casa, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Nós começamos há 2 semanas uma série de mensagens chamada O Código. E esse código, essa série, nada mais é do que uma série sobre princípios, sobre valores, sobre princípios tão fundamentais no reino de Deus, e que formam a cultura do reino. A cultura, vamos lembrar aqui, ela é, na verdade, a junção, um acúmulo, né? a quantidade desses princípios e valores juntos formam a cultura no reino. E existem muitos princípios, muitos valores, mas tem alguns em especiais que marcaram a identidade dessa igreja, que marcaram as nossas vidas já há quase 20 anos de ministério, que são princípios e valores tão importantes para nós, que definiram inclusive a bênção na nossa história, a oportunidade de servir, a oportunidade de amar, a oportunidade de servir essa cidade, servir as famílias e ter vidas mudadas e transformadas. Então esses princípios e valores, que nós temos alguns de maneira muito especial, que formam o nosso jeito de ser igreja, nosso jeito de ser uma comunidade cristã. E esses valores, esses princípios que formam o nosso jeito de ser igreja, nós denominamos aqui de uma maneira muito carinhosa como o código. Então nós temos um código aqui nessa igreja. Que código é esse? São princípios e são valores que formam o nosso jeitão de ser. Amém? E esses valores, esse código, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos aqui, passa por esse código, passa por esses princípios, passam por esses valores. E nós falamos aqui, então, no primeiro domingo dessa série, nós falamos sobre o amor. Nós falamos na última semana sobre a santidade. O que é santidade? Lembra? Santidade, né, é não amar, ou melhor, é amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então a gente aprendeu isso, que é uma das maneiras de nós buscarmos o que é santidade para a nossa vida, e vivermos em santidade. E, como foi ministrado e lembrado aqui nas ofertas, é um estilo de vida de alguém que recebeu algo que não merecia. Então santidade é a nossa resposta em resultado, né, como resposta ao amor que nós recebemos de um Pai que nos amou primeiro. E hoje nós vamos falar sobre comunhão. Comunhão. A Bíblia diz, palavra grega, né, eu vou entrar aqui em algumas questões, tentar explicar um pouco sobre o que é cada um desses princípios, e comunhão não vai ser diferente, mas o nosso objetivo aqui ao longo de toda essa série
não é nós nos aprofundarmos teologicamente, profundamente, cavarmos lá, porque aí nós teríamos que esticar demais, talvez levar um ano pregando só sobre esses princípios. Então o objetivo aqui dessa série, nós trazemos de uma maneira muito prática. Como é que eu posso amar de uma maneira muito prática? Como é que eu posso viver santidade de uma maneira muito prática? Como que eu posso viver comunhão de uma maneira prática nessa igreja aqui e nessa cidade? Amém? Quem está comigo aqui diz amém. Amém. E hoje então a gente vai falar sobre comunhão. E a comunhão, né, a origem, a palavra que dá origem à palavra comunhão, significa koinonia. Repete comigo, koinonia. Nossa, meu Deus, vocês estão... Repete comigo, koinonia. Isso, tem que treinar, né? Porque os irmãos estão meio assim, né? Então, koinonia. O que significa koinonia? Koinonia, o significado original dessa palavra grega aqui, significa ter tudo em comum. Então, o que é meu é seu, nós temos tudo em comum. Já lembrando que koinonia não tem, e comunhão não tem absolutamente nada a ver com comunismo. Tudo bem? Amém? Então há uma linha, inclusive, teológica que prega, ou fala que comunismo vem da Bíblia, eles tinham tudo em comum lá, não tem nada a ver com comunismo. Tudo bem, amados? Comunismo é uma doutrina, é uma ideologia, melhor, política, uma doutrina política marxista e que, por sinal, não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo ou com o jeito cristão, né, ou com a igreja, tudo bem? Mas não é sobre isso que eu quero abordar com vocês. Só que a koinonia, ela é mais do que ter tudo em comum. Porque nós vamos ver ali em Atos 2, que quando aqueles primeiros cristãos, aqueles discípulos de Jesus, quando eles se reuniam ali, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles se reuniam no templo e nas casas, tudo bem? A Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. E esse ter tudo em comum não é somente coisas materiais, ou prioritariamente coisas materiais, até porque eles tinham as suas próprias casas, amém? Você vai ver qual foi o pecado de Ananias e Safira, por que eles morreram ali no Novo Testamento, lá em Atos 5, por que eles morreram? Não foi porque eles entregaram ou não entregaram aquilo e compartilharam com os outros, não, mas foi porque eles mentiram, enganaram ao Espírito Santo e aos irmãos. Foi por isso, Pedro questiona para ele, cara, mas não era teu? Esse terreno aí não era teu? Tipo, quem mandou você dar esse terreno? Mas o problema não foi ele ter dado o terreno da forma como ter dado, foi ele ter dado só metade e falado que foi inteiro, então ele mentiu. Então esse foi o pecado. Então não tem a ver com você ter tudo em comum no sentido material. Obviamente que tem pessoas que foram chamadas para isso, tem muita gente que ao longo da sua história abriu mão de muitas coisas, de tudo que tinha, para viver unicamente o Evangelho, para estar ali, ter um chamado específico de Deus, e glória a Deus, e muitas pessoas que entregaram a sua vida para isso, mas não é isso não é a regra essencial de você ter que agora vender tua casa, vender teu carro, tudo, e dar o dinheiro à igreja, né? Não é isso, né? Não tem nada a ver isso com comunhão. Então, entrando aqui no assunto, então comunhão ela é muito mais do que partilhar coisas materiais. Então koinonia, comunhão, é nós compartilharmos, nós temos em comum a vida com Deus e com os irmãos em Cristo, na fé, né, no amor, no propósito, na missão. Então é muito mais do que só nós nos ajuntarmos aqui fisicamente. Comunhão, o koinonia, comunhão, é a participação, a coparticipação, é a participação espiritual, relacional e na prática. Então comunhão com Deus, amados, ela é o fundamento dos nossos relacionamentos. E eu quero te explicar hoje de uma maneira muito, mas muito simples e muito prática. Mas é comum a gente confundir o que é comunhão. Se eu perguntar aqui para alguns aqui, o que é comunhão? Talvez alguns vão dizer para mim, pastor, comunhão é a gente ter mais intimidade um com o outro. Quem concorda aqui comigo? Ninguém concorda. Isso, irmão, é isso aí. Comunhão relacionamento, está junto? Quem concorda comigo? Amém, ó, já está aumentando.
Comunhão é eu compartilhar as minhas dores e as minhas alegrias com o meu próximo. Quem concorda comigo? Quem concorda? Amém. E a gente vai falando todas essas coisas. Comunhão é compartilhar segredos. Então, comunhão é dividir momentos bons e ruins. Comunhão é ter um tempo de mesa. Quem já ouviu essa expressão? Ter um tempo de mesa. Vamos ter um tempo de mesa. Quem já ouviu essa expressão? Então, quer dizer que comunhão é churrasco também, amém? Amém. Cara, esse amém foi forte demais. Eu percebi que a comunhão tem muito a ver com churrasco aqui, né? Comunhão é isso tudo, amados? Sim ou não? Não. Peguei vocês, né? Como assim, pastor? Não, vou te explicar. Isso tudo está dentro da comunhão? Sim. Porque é impossível ter comunhão sem ter relacionamento. É impossível ter comunhão sem eu me relacionar com você, sem abrir o coração, é impossível. Mas isso por si só, isoladamente, não é comunhão. Porque pode ter duas pessoas que não conhecem a Cristo, ou não confessam Jesus como Senhor e Salvador, serem amigas, sim ou não? Podem essas duas pessoas que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, compartilhar as suas dores e as suas alegrias uma com as outras? Podem duas pessoas que não conhecem a Jesus comer churrasco junto? Pode. Pode duas pessoas que não conhecem a Jesus, elas dividirem momentos bons e ruins, contarem segredos de uma para a outra, sim ou não? Então, isso tudo não é comunhão. Mas isso tudo está dentro da comunhão. Amém? Quem está aqui? Vamos tirar o nosso churrasco, né, de cena. Já dizia lá em Mentirenses 2:3, né, não desprezeis o churrasco. Então vamos, né, não vamos isolar aqui. Então tá valendo o nosso churrasco lá, viu, Ney? Divulguei para a galera hoje aqui o churrasco, tá? Então, claro, amados, que não tem como, sabe, não tem como ter comunhão sem relacionamento, mas nem todo relacionamento é comunhão de verdade. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença, então? O que tem numa comunhão que não tem necessariamente numa amizade sincera? Qual que é a diferença entre comunhão e uma amizade, um relacionamento entre amigos? Qual que é a diferença? Repete comigo, Cristo. Não. Repete comigo, Cristo. Agora só os animados, repete comigo, Cristo. Isso, quem está animado aqui nessa noite? Quem pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Sacode o teu irmão, então diz assim, acorda meu irmão, vamos dar um glória a Deus aí, vai. Amém? É Cristo. O que faz nós temos comunhão uns com os outros e comer churrasco também é Cristo. Posso te explicar e desenhar isso para você com detalhes? Sim ou não? Não vamos. Então, vamos dar a mão para quem está do seu lado. Feche seus olhos, vamos para casa. Posso compartilhar sim ou não? Vocês estão desanimados hoje. Põe para mim em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu quero falar para vocês uma palavra aqui que ela, sempre que eu medito sobre ela é muito profunda na minha vida, porque ela trouxe um divisor de águas para mim. Eu acredito e tenho convicção que vai ser um divisor de águas na sua vida também. Quem crê nisso diz amém. Gênesis 1, 26 e o 27, ele vai falar sobre a natureza relacional de Deus. E ele diz assim, ó, então disse Deus, façamos, repete comigo, façamos o homem a nossa, repete comigo, nossa. Então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, olha a nossa de novo aqui, a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então olha só que interessante aqui esse texto, porque esse texto está dizendo aqui que no verso 26, então disse Deus, que uma coisa que, sabe, a gente precisa entender, que uma coisa que muito importante aqui da nossa fé, é que nós cremos num único Deus, que é verdadeiro, amém? Nós somos de uma cultura que é monoteísta, há um só Deus, amém?
Ao contrário de algumas religiões, como o hinduísmo, se não me engano, que tem lá não sei quantos milhões de deuses lá. Então, nós cremos num único Deus. Amém? Só que esse único Deus aqui, esse único Deus, ele não é só um Deus. Porque diz ali, versículo 26, diz assim, ó, quando vai falar assim que ele vai fazer o ser humano, ele diz assim, ó, eu vou fazer o ser humano, mas eu não vou fazer, se ele falar assim, ó, eu vou fazer o ser humano, se fosse um só Deus, ele diz assim, ó, vou fazer o homem ali, então eu vou fazer o homem ali, vou fazer o ser humano, mas ele não fala eu vou fazer, ele diz assim, ó, façamos, ele não diz agora eu quero fazer, não, ele diz façamos o homem à nossa imagem, e à nossa semelhança, façamos, e isso aqui muda tudo, porque isso aqui tem tudo a ver com comunhão. Tem alguém aqui? Olha que interessante, a pergunta é, por que ele fala façamos? Porque o nosso Deus é um Deus trino, amém? Deus é um Deus trino, preste muita atenção nisso aqui, Deus é um Deus que é Pai, Deus Filho e Espírito Santo, então o nosso Deus é um Deus trino, então esse Deus trino, faz assim com a sua mão, 3 aqui, faz assim, Deus trino, esse Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz assim, ó, façamos, tudo bem? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, esse Deus que é 3, tudo bem? Amém, amados? Esse Deus, ele não fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e o homem ser assim, está errado, se Deus é assim, é 3, ele diz, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele não está fazendo, se não fosse se fosse assim, a nossa imagem e semelhança, estaria correto, mas ele diz, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, faça assim de novo, 3 dedinhos, você não esqueça dessa ministração aqui, então esse Deus que é trino, você tem que entender o seguinte, o nosso Deus, ele é uma relação, entre Pai, Filho e Espírito Santo, e eles têm aqui uma comunhão, eles têm tudo em comum, e uma comunhão, que tem tudo em comum, então, não é que Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo tem o mesmo carro, veste a mesma roupa, tem o mesmo dinheiro no banco, ou repartir o dinheiro entre os 3, você entende como isso não tem a ver com material, necessariamente? Mas tem a ver com algo muito mais profundo, então esse Deus, que é relacional, esse Deus, que é trino, que é relacional, ele que tem uma comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma relação eterna, então esse Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, nessa comunhão perfeita, que é eterna, esse Deus aqui, ele agora vai criar um ser, a sua imagem e a sua semelhança, então ele não vai criar um ser individualista, porque Deus é um Deus relacional, ele não cria um ser individual, egoísta, individualista, não, ele é um ser, ele é um Deus relacional, então ele vai criar o ser humano relacional, porque Deus é um Deus de relação, então ele tinha que criar ali uma relação, então para você entender mais ou menos assim, ó, não é que você sozinho é a imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus, não, nós carregamos sim a imagem de Deus, mas obviamente, né, cada um de nós aqui é a imagem de Deus, mas quando a Bíblia se refere que nós somos a imagem de Deus, ele quer dizer para nós no contexto de uma relação, e não de um ser sozinho, individual, mas uma relação, porque quando nós somos aqui a imagem de Deus, Deus fala assim, façamos, então quando ele vai dizer assim, ó, ele fala nós façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, esse Deus que é uma relação, e isso aqui é forte demais, isso aqui é importante, você tem que guardar isso aqui na sua mente, porque isso aqui vai desenrolar tudo aquilo que a gente vai viver, então, isso aqui transforma demais a nossa vida, esse Deus que é um relacional, ele vai criar um ser,
E ali no versículo, a partir do verso 26, ele vai dizer assim, 26 e 27, ele vai falar ali, façamos o homem, e ele diz assim, quando ele fala esse homem e a mulher, ele vai dizer assim, Adão. Essa palavra Adão, no original, no hebraico, é Adão. E Adão não era o nome daquele homem. O nome dele era Adão, o nome dela era Eva. Não era o nome. Quando Deus cria Adão, Ele está criando humanidade. Um ser conforme a sua imagem, a sua semelhança. Não era o nome do cara. Por que Deus deu o nome dele de Adão? Porque por ele dá o nome de, sei lá, de Lucas, de Marcelo. Não tem a ver com o nome. Tudo bem? Amém, amados? Então Adão significa aqui humanidade, não é o nome do macho, mas é o nome do ser humano aqui. Então ele fala assim, Adão, e dali ele vai criar todo o indivíduo. Então Deus está falando aqui de quando Ele cria o homem à sua imagem, Ele cria aqui Adão, Ele está falando do homem coletivo. Então Adão é esse homem coletivo aqui, é a humanidade. Então quando Deus cria Adão, Ele está falando macho e fêmea. Aí Ele cria Adão, macho, entendo o que eu vou dizer aqui, mas como se fosse Adão fêmea, tudo bem? Então Adão macho e Adão, a humanidade fêmea, é isso que Deus criou, ser humano, a imagem e semelhança. Então é o homem e a mulher que juntos, eles formam a humanidade, que é um ser relacional, a imagem de Deus. E o nosso Deus, que Ele é uma família, o nosso Deus, que Ele é uma comunidade, Ele criou o ser humano de acordo com a sua imagem para a comunhão. Então nós somos criados, amados, não para viver isolados, nós somos criados para viver em comunhão. Então nós não fomos criados para viver, nós somos criados para conviver. Guarde isso no seu coração. Nós somos criados não para viver, mas para conviver. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, amados? Então você foi criado para viver, ou melhor, para conviver, e não só para viver. Você foi criado para ter relação, você foi criado para conviver, você foi criado para relacionamento. Tanto que um cara lá, por exemplo, que é psicopata, que fez um crime hediondo, que é um cara que fez algo muito, muito forte, ele não pode... Qual que é o crime, qual que é a punição que ele recebe? Não é nem estar preso junto com outras pessoas, ele é colocado numa cela isolada. Porque qual é a maior sentença, sentença, uma maior forma de punir uma pessoa? Isolamento. Então esse cara que ele precisa ser punido, ele é tirado da relação, ele é tirado do relacionamento e é colocado num lugar para viver só. Ele não consegue conviver, então ele é colocado para viver só. Essa é a maior punição que alguém pode receber. Por quê? Porque nós fomos chamados para conviver. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é trino, que é relação. Tem alguém aqui? Então repete comigo, eu fui criado para a comunhão. Amém? Vamos aplaudir Jesus então? Preciso que você entenda isso. Então nós somos criados para a imagem e semelhança de Deus, somos criados para a comunhão. Então olha só, como isso aqui é doido. Quando chega lá em Gênesis, capítulo 3, o que vai acontecer? Lá em Gênesis 3, você já sabe, é a queda do homem. É o pecado que entra ali na humanidade. E o que o pecado faz? O que o pecado faz? O pecado faz exatamente o oposto de Deus. Ele rompe com a comunhão. O pecado, ele rompe com a comunhão. E ele vai romper com a comunhão vertical e vai romper também com a comunhão horizontal. E ele vai romper aqui a comunhão, sabe, ele vai romper em todas as direções, vertical com Deus e horizontal com os nossos irmãos. Então o pecado faz separação. Então quando entra ali a serpente, e ela fala com a mulher, a serpente diz para a mulher o quê? Para com essa bobagem aqui, que esse negócio aqui de ser imagem e semelhança de Deus, não, de que ele está falando que é o bem e o mal, não, para com isso, para com esse negócio de nós aqui, não. Eu governo a minha própria vida, você governa a sua própria vida,
Aí a serpente dizendo lá para Eva, lá, meu corpo, minhas regras, eu que mando em mim, sabe aquela coisa? Eu que mando em mim, sabe esse negócio? Não tem ninguém que precisa dar pitaco na minha vida, na minha história, eu que mando na minha vida. Então, o pecado, ele diz para nós o que? Eu estou em primeiro lugar, eu sou prioridade para mim, eu que importo, eu vivo para mim, primeiro estão os meus interesses, depois o resto que pegue fogo, primeiro eu, então o pecado é eu, e a eternidade diz nós. Você está me entendendo, amados? Então o pecado fala eu, mas a Trindade vai dizer nós. Pecado eu, a Trindade nós. Quem está entendendo aqui? Então essa idolatria, esse egoísmo aqui, de olhar só para o nosso umbigo, para aquilo que é o nosso próprio interesse, isso é pecado, e nos afasta do que de verdade é a comunhão, porque nós fomos criados para termos comunhão com o nosso Criador. Então a comunhão que nós temos é a partir da comunhão com Deus. Então, a partir da comunhão com Deus, o homem pecou, ele se separa dessa comunhão, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário nos restitui e nos faz ter comunhão novamente com o Pai. E nós só temos comunhão com Cristo e com o Pai quando nós novamente restauramos a nossa comunhão com os irmãos, que nos faz sermos o corpo de Cristo. Então, existe algo capaz de separar essa trindade, amados? O que é a trindade, amados? É Deus, e Deus significa que Ele não foi criado, Deus Ele é eterno, amém, amados? Então desde a eternidade passada, bilhões, trilhões de anos, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma comunhão plena. A eternidade futura, daqui a milhões de anos, daqui a bilhões de anos, daqui a trilhões de anos, vai continuar sendo Pai, Filho e Espírito Santo numa comunhão perfeita. Haveria algo capaz aqui de separar essa trindade? Então a primeira resposta aqui que vem na nossa cabeça é não. Mas lá em Marcos 15, versículo 34, uma das pessoas da trindade, o Filho, ele está lá na cruz, e quando ele está na cruz, ele fala assim, ó: Deus meu, por que me abandonaste? O Filho, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento que Jesus fala isso, o Pai vira as costas para o Filho. Nesse momento, o Pai rompe a relação com o Filho. Olha que louco isso aqui, gente. Vocês estão comigo? Durante todos os evangelhos, quando você vai ver Jesus orando, você vai ver que Jesus sempre chama o Pai, Pai. Por quê? Porque Ele trata Deus como Pai na nossa relação. E só tem um único versículo que ele vai orar, ele não usa Pai. E ele está citando aqui o Salmo, quando ele está lá naquela cruz, ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Presta atenção aqui no que eu vou te dizer, preste muita atenção aqui. Na cruz, Jesus gritou: meu Deus, para nos devolver o direito de hoje, nós orarmos Pai Nosso, Pai Nosso. Que sabe, na cruz ele foi separado da comunhão perfeita de Deus, para pagar um preço, para nos devolver para essa comunhão perfeita. Então ele estava pagando o preço que nós deveríamos estar pagando a uma eternidade separada de Deus, e ele perfeito, sem pecado, ele disse assim: não, eu vou pagar por isso, por vocês, para que vocês de novo possam ter o Éden de volta, para que vocês de novo possam ter Gênesis 1 na vida de vocês, para que vocês de novo possam chamar Deus de Pai, e Pai Nosso.
Então é isso que Jesus está fazendo aqui. Então ele vai para a cruz, ele se separa, e quando nós lemos lá, sabe, no fim ali dos evangelhos, você vai perceber que Jesus está no Getsemane, e ele começa a agonizar. A Bíblia diz que ele estava uma agonia tão forte, né, uma tribulação tão forte, que ele começa a suar sangue. Então Jesus faz uma oração, que para nós no início, quando a gente lê, parece que é até estranha. Ele diz assim: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então ele está dizendo aqui: Senhor, se tiver outro jeito, Pai, se tiver outro jeito de eu encarar isso, mas por favor, passe isso de mim, sem que eu beba desse cálice, mas todavia que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele está ali falando e mostrando um sofrimento tão terrível. A Bíblia diz que é um sofrimento de morte. E eu pergunto para você, por que Jesus está com esse sofrimento? Foi porque ele sabia que ele ia passar por muita dor? Jesus está sofrendo essa angústia de morte ali no Getsemane, porque ele sabia que ele ia ter que enfrentar uma coroa de espinhos e cravo nas mãos? Jesus está agonizando, uma agonia de morte, momentos antes de ir para a cruz. Por quê? Porque ele sabia que ele ia sofrer, que iam furar ele com uma espada, que ia ter os pregos cravados nas suas mãos e nos seus pés, que iam cuspir nele, que ele ia ter que levar uma cruz. É por isso que ele está sofrendo aqui. Só que tem gente que pode dizer assim: não, acho que é por isso mesmo, pastor. Só que sabe o que eu acho estranho e que eu acho interessante? É que a história dos mártires vai mostrar que muitos cristãos na Roma antiga, e alguns até hoje, muitos cristãos, quando pegos para servir como exemplo para os demais, para pararem com a seita do caminho, ou para pararem com o cristianismo, eles eram incinerados vivos. E a história vai dizer que à noite, quando as pessoas chegavam nas ruas de Roma, porque Roma era uma grande metrópole, era uma cidade muito grande, eles viam Roma toda sinalizada, e quando chegavam mais próximo àquelas luzes, eles percebiam que a cada poste era um cristão sendo incendiado, pegando fogo. E a história vai dizer que à medida que muitos desses cristãos, eles eram incendiados vivos, eles eram incendiados vivos cantando e louvando a Deus. Então, se os cristãos estavam ali sendo incendiados vivos, cantando e louvando a Deus, ali, incendiado vivo numa cruz, Jesus ia estar sofrendo uma agonia de morte por aquilo que ia sofrer na cruz. Então Jesus estava sofrendo mais do que os mártires, do que aqueles cristãos que foram mortos daquela forma terrível? Sim ou não? Não. Então não era por causa do sofrimento que Jesus estava sofrendo aquela agonia de morte. Foi porque Jesus ia ter que passar por um momento na sua vida longe da comunhão perfeita com o Pai. Tudo que Jesus, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque eu não quero estar longe da tua presença. A eternidade. E naquele momento foi o único momento na história em que Jesus se separa da comunhão com Deus, para que hoje eu e você pudéssemos ter de volta essa comunhão. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, dava um grito de júbilo aqui, meu irmão. Então agora pense comigo. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que se eu tenho essa comunhão com Jesus, então nós fazemos parte. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu faço parte do corpo de Cristo, amém? Ele é o cabeça e nós somos o corpo, amém, amados? Quem está comigo aqui? Então, se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos um único corpo. Alguém já viu, quando chegou aqui na igreja, um pé pulando sozinho aqui, saindo do banheiro, pulando sozinho para sentar aqui? Alguém viu um pé? Alguém viu uma mão andando sozinha, que não seja da família Adams lá, mas alguém viu uma mão andando sozinha por aqui? Alguém? Se viu, nós vamos orar, né? Porque não deveria ter visto. Ninguém viu, né?
Alguém viu uma boca sozinha, dizendo, glória a Deus, aí sentada na cadeira, uma boca sozinha? Ninguém vê. Por quê? Porque, cara, não faz sentido. Não faz sentido uma parte do corpo ser separada do corpo. Então, olha que interessante, por que isso é um fundamento para nós? Por que a comunhão é um fundamento para nós? Assim como o amor e a santidade, a comunhão é um fundamento extraordinário para nós. Deixa eu chamar 2 voluntários aqui. Vem cá, Ney, vem cá, Abel, vem cá vocês 2, bem rapidinho aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou pedir para o Gabriel carregar o Ney aqui até o final da ministração. Não, estou brincando. Vamos ficar aqui, fica mais fácil para eles verem. Fica aqui. Gata comigo aqui, Ney. Gata comigo aqui, Gabriel. O que acontece? O Ney, ele entregou a vida para Jesus. Não puxa tão para cima, que eu tenho que, assim, isso, assim, tá bom. O Ney, ele entregou a vida para Jesus. Então agora ele tem comunhão comigo. Nós estamos juntos. Amém? Nós estamos juntos, nós temos comunhão. O Ney tem comunhão comigo. Faz parte do corpo. Eu sou Jesus aqui. Eu que dei a ideia, estou contando a história, então posso ser Jesus, tudo bem? É tipo, eu sou o dono da bola, né? Então eu vou ser Jesus aqui. O Ney tem comunhão comigo. Logo, o Gabriel entregou a vida para Jesus. Entregou, Gabriel? Então ele tem comunhão com Cristo. E se o Gabriel tem comunhão com Cristo, o Ney tem comunhão com Cristo, eles têm comunhão um com o outro, porque são o corpo de Cristo. Amém? Só que agora, o Ney estava ali na hora do louvor e tocou uma nota errada, e o Biel ficou louco da vida e já falou 14 vezes para o Ney não aprendeu e ficaram brigados. E já foi a gota d'água, e ele não aguenta mais. Então, ele vai ter que falar o negócio seguinte, eu não aguento mais ver o Ney, porque o Ney só erra no baixo. Estou pintando uma história, tá, gente? Não é verdade. Tudo bem? Fique em paz. Só é mentirinha, né? Mas... Então, eles estão brigados agora, eles brigaram. Só que perceba uma coisa, se nós somos um corpo, e somos para relacionamento, se eles estão brigados, um deles vai ter que abandonar o corpo, vai ter que virar a cara para o outro. Só que se ele virar a cara, se o Ney decidir virar a cara para o Biel, ele vai ter que virar a cara para quem também? Para mim. Porque eu sou corpo com o Biel. Se o Ney abandonar, se ele estiver sozinho, você percebe? Ele deixa Jesus. Você entendeu? Não tem como, porque ele tá rejeitando o corpo. E se ele rejeitar essa comunhão, ele rejeita Cristo no meio dessa comunhão. Da mesma forma o Biel. Se ele falar assim, não, eu não quero mais saber, não quero mais olhar para a cara do Ney. Ele rejeita a comunhão. Porque não tem como os dois rejeitarem um com os outros, sem rejeitar Cristo. Porque nós somos feitos para a comunhão. Então o que nos une não é necessariamente o churrasco. O que nos une é isso. Quem entendeu aqui diz amém? Claro, vamos aplaudir os nossos atores aqui. Então a nossa unidade, amados, aqui nossa unidade com os irmãos, isso aqui é importante demais para nós como igreja, preste muita atenção nisso. Eu e você nascemos de novo, se nós estamos em Cristo, se alguém negar o seu irmão, você vai ter que negar Cristo, é isso que as Escrituras vão dizer. Eu não vou entrar em todos os versículos aqui, porque a gente não vai ter tempo para isso, eu quero trazer de uma forma prática, mas nós somos uma unidade no Espírito, uma unidade em Cristo, uma unidade no Pai. A nossa unidade, amados, ela não está nas nossas preferências soteriológicas, acho que é essa a palavra, né? Sobre a salvação, sobre a forma como eu vejo a salvação. A nossa unidade, ela não está na forma como eu acho que o batismo tem que ser de um jeito, ou você acha que o batismo tem que ser de outro jeito. A nossa unidade não é, sabe, não é ser, a nossa unidade é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você chama Ele de Pai? Eu chamo Ele de Pai, então nós somos irmãos, cara. O Ney me chama de Pai? Nem me chama de Pai. O Biel me chama de Pai aqui, eu sou Cristo ali. Sou Pai, Filho e Espírito Santo. Então logo eles são irmãos. Quem está aqui? É uma aliança. A Ana Paula tem uma irmã,
Tem uma irmã que se chama Eduarda. Elas são irmãs. E o que faz elas serem irmãs é o fato da Ana chamar um ser chamado Jardel, chamar esse ser de pai. E o que faz a Eduarda ser irmã da Ana Paula é porque a Eduarda também chama esse mesmo Jardel, esse mesmo ser, de pai. Então, como a Ana chama o Jardel de pai e a Eduarda chama o Jardel de pai, elas são irmãs. É uma aliança que a gente tem. Nesse caso aqui, uma aliança de sangue, mas é uma aliança firmada numa paternidade. Amados, isso aqui é forte demais. A gente precisa entender isso de uma vez por todas nessa casa, nessa igreja, porque se a gente entender isso de verdade, todos os nossos problemas vão se acabar. Isso é sério demais. Você já viu, quem já viu falar no nome ex-esposa? Quem já viu falar ex-esposa? Quem já viu falar que ex-marido? Já viu. Ex-chefe, ex-amigo, ex-funcionário. Quem aqui já viu falar assim, ex-irmão? Está vendo aquele cara ali? Aquele cara ali é meu ex-irmão. Ninguém você vê falando ex-irmão, não existe, cara. Então o que faz a gente ser irmão, o que nos une é Cristo. Agora, se diz assim, não, você acredita que dá para perder a salvação, eu acredito que dá para perder a salvação, aí o outro lá acredita que não perde a salvação, então logo nós não somos irmãos, não. Dá para perder a salvação? Então você não é mais meu irmão. Não perde a salvação, então você não é mais meu irmão. Está falando em línguas? Então você não é mais meu irmão. Não está falando em línguas? Então não é mais meu irmão. A nossa relação não está baseado na teologia ou no estudo em si, mas a nossa relação ela tem que ser baseada no Espírito. E numa única pergunta: nasceu de novo? Sim. Chama Deus de Pai? Sim. É habitado pelo Espírito? Sim. Meu irmão, olhe para o seu irmão que está do seu lado agora e olhe para ele, vê se é teu irmão, diz, cara, você é meu irmão, fala para ele, cutuque pelo menos umas 7 pessoas, vai, quem está atrás, cara, você é meu irmão, cara. Amém? Vamos para onde Jesus? Até porque você pode até concordar com toda a minha visão teológica, nós temos uma visão teológica, a forma como a gente lê, como a gente interpreta as Escrituras, nós temos uma visão política, mas você pode até concordar com a minha visão teológica e com a minha visão política, mas se você não nasceu de novo, você não é meu irmão. Porque o que faz a gente ser irmão, é se a gente nasceu de novo. Nasceu de novo, meu irmão. Meu irmão, Deus te abençoe. Meu irmão. A semana passada estava o pastor Jonathan aqui, que ministrou no Gerações, e eu conversando com ele, falei assim, cara, que legal, parece que a gente já se conhece há tantos anos. Sabe que você conhece algum irmão, que você conversou com o cara a primeira vez, parece que há tantos anos se conhece. É porque a gente já se relacionava antes de tudo acontecer, porque a relação é de Deus, sabe? Tem algo que nos une, o mesmo Espírito que habita em mim, habita no seu coração, então parece que a gente se conhece. Então você pode não concordar das mesmas coisas comigo, eu talvez não vou concordar com as mesmas coisas que você, mas você nasceu de novo, nós somos irmão, cara. Não dá para a gente ser um ex-irmão. Então a gente tem que andar junto. É muito melhor a gente se esforçar para ter o vínculo da paz, do que a gente tentar descobrir e viver por quem está certo e quem está errado. Nós somos aqui por aquilo que nos une. Quem nos une? Não por aquilo, mas por quem nos une. E quem nos une é Cristo. Isso que
muda tudo. Sabe, eu entendo, nas palavras de Jesus, a última oração, quando Ele chama os seus discípulos. Tem alguém aqui? Quando Jesus chama os seus discípulos, e lá em João 17, na oração sacerdotal, Ele fala assim, ó, Pai, Jesus está agradecendo, né, porque Ele cumpriu ali, né, o propósito de fazer com que eles fossem seus discípulos, que eles fossem um, que eles amassem uns aos outros. Ele fala assim, ó, Pai, se esses caras aí entenderem isso, e se esses caras aí, Pai, forem one, se esses caras forem como nós três somos cara, o mundo vai pegar fogo, o mundo vai virar de cabeça para baixo, o mundo vai reconhecer que Tu me enviou, quando eles forem quando eles entenderem que eles foram criados para relação, para terem tudo em comum, em Cristo. Então essa comunhão com o Pai, ela se dá a partir de Cristo. Então comunhão não é necessariamente churrasco. Comunhão pode ter churrasco? Pode. Comunhão pode ter pizza? Pode. Mas comunhão é café, é pizza, é churrasco? Não. Porque eu posso ter um café e churrasco com você e a gente não tem comunhão, a gente só é amigo. Isso é cúmplice, talvez um do outro aqui, mas quando o mundo reconhecer que nós tivemos comunhão uns com os outros, amados, cara, sabe, e aí os discípulos de Jesus vai lá, no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, 7, ele está lá conversando com seus discípulos, ensinando princípios, e aí, lá em Mateus 6, aí Jesus está com seus discípulos, os discípulos falam assim, ô mestre, nós somos seus discípulos, né? Somos seus talmidins, né? Somos seus discípulos. E o mestre, ele sempre ensina os discípulos a como orar, de que maneira é a forma correta de orar. Tem alguém aqui? Como a forma correta de orar? Jesus fala, vocês querem aprender? Então quando vocês orar, vocês devem fazer assim, ó. E ele vai lá, Mateus 6, 9, em diante, ele vai dizer assim, ó. Vocês querem, eu vou ensinar vocês a orar. Então quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim, ó, Pai. E vocês não vão orar assim e dizer assim, ó, meu Pai. Vocês vão orar, vocês vão dizer assim, ó, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Aí ele vai dizer também, ó, o pão nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos, ou como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. É comunhão, é oração de comunhão. É um momento que nós nos unimos como irmãos para falar com o nosso Pai. Então a oração do Pai Nosso é como nós devemos nos relacionar com Deus e uns com os outros. Em comunidade, sendo igreja. Quero chamar o louvor aqui em cima. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos agora por um instante. Curva a tua cabeça. Eu quero orar por alguém aqui que talvez hoje precisa apagar essa luz ali, pode deixar acesa essa luz. Isso. Eu quero orar por alguém, por pessoas aqui, ou talvez você que esteja nos assistindo, que você quer fazer parte dessa família e você entende que Deus te trouxe aqui hoje, cara, para fazer parte de uma família
eterna e ter comunhão uns com os outros. Muitas vezes nós chamamos essa igreja aqui de casa. Você que é aqui da casa. E de fato, porque nós entendemos que aqui, nesse ambiente, nós estamos construindo uma família. Nós somos um único corpo. Que nós celebramos um Deus que é vivo, que é poderoso, que é verdadeiro. E se você está aqui hoje e quer fazer parte dessa família, tudo que você precisa fazer é o que o apóstolo Paulo nos ensinou na sua carta lá. Ele diz assim, aos Romanos, ele diz assim, se você confessar Jesus Cristo com a sua boca, que Ele é Senhor e Salvador, você vai ter sua eternidade mudada. Mas você tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Então eu quero dar essa oportunidade para você hoje aqui. De olhos fechados, eu queria que você orasse comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, me traz as respostas que eu preciso, porque hoje eu aprendi que tudo que eu preciso está na comunhão contigo. Escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Ainda de olhos fechados, quem aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão, quero orar especialmente por você. Bem alto, levante sua mão, para que eu possa ver você. Amém. Eu quero orar porque você está em casa, você que está ouvindo essa ministração. Eu sei que o Espírito Santo de uma maneira muito especial também tocou a sua vida. Quero orar por você. Pai querido, oro por todos aqueles que agora, seja onde que eles estiverem, aqui nesse auditório, estejam ouvindo essa ministração agora, que o Teu Espírito Santo alcance essas vidas, eles tenham sua vida mudada, transformada, Senhor, restaurada para a honra e para a glória do Teu nome. Pai querido, eu te peço que o Teu Espírito Santo as ajude, Senhor, a viver plena comunhão contigo, Pai, te amando como Pai, amando ao Filho e ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz morada nesses corações agora. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Quero pedir para você se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor antes de encerrar? Vamos adorá-lo. Eu queria agora que a gente pudesse ter um tempo de adoração. E que a gente pudesse ter um tempo de adoração agora, como família. Mas eu quero incentivar você a fazer algo muito especial hoje aqui. Nós somos um único corpo, amém? Nós somos um único corpo, amém, amados? Então se você tem algo que você sabe que precisa se acertar, que você precisa procurar um irmão, que você precisa pedir perdão, sabe que precisa resolver alguma situação, faça isso agora, ou senão no final desse culto procure essa pessoa, ou ligue para ela, manda uma mensagem para ela, diz: cara, a gente precisa trocar uma ideia, a gente precisa conversar, cara, eu preciso te pedir perdão, e cara, eu sei que eu não sou fácil, e você também não é fácil, mas cara, eu quero te amar, cara, a gente precisa caminhar junto, porque eu preciso de você, você precisa de mim, e nós estamos juntos aqui, porque nós somos um único corpo, cara, e eu aprendi que não dá para eu andar sozinho. Não dá para a gente andar sozinho, porque se eu andar sozinho, eu tenho que deixar Jesus, e você não vai querer deixar Jesus, eu também não quero deixar Jesus. Então não tem como a gente ter comunhão, se a gente não se acertar. Então eu quero que você procure alguém de uma maneira muito prática aqui, e conserte a sua vida, conserte a sua história. Mas enquanto nós estamos fazendo agora, esse momento de adoração, eu quero que você, e no seu coração também, que você diga: Pai, eu quero ter essa comunhão contigo, plena contigo. Perdão pelos meus pecados, perdão pelas vezes que eu me afastei de Ti, perdão pelas vezes que eu não priorizei, que eu não Te amei acima de todas as coisas, e que eu me afastei da comunhão contigo. Eu quero Te adorar, quero Te amar. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo.
Vamos fazer diferente? Vamos cantar? Dê a mão para quem está do seu lado. Nós somos o corpo de Cristo. Sim, nós somos o corpo de Cristo. Você pode declarar? Isso, toda a igreja. Toda a igreja. Levanta a mão do seu irmão. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Eu abençoo você, a sua semana, a sua família, seus negócios, a sua empresa, a sua vida com Deus, a sua vida emocional, a sua vida física, que você seja sarado, curado, restaurado em nome de Cristo Jesus. Que o testemunho daquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida possa impactar vidas, e que mais vidas possam se achegar a ter essa comunhão com o Pai, como eu e você somos um. Que Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa. Nos vemos aqui na quinta-feira no Estudo Bíblico em nome de Cristo Jesus. Amém.
E amém. Dê um abraço que está do seu lado. Diga: eu te amo em Jesus.